Fala, tudo bem? Thiago Meirelles aqui para mais um Saque Voleio. Depois de um dia de folga ontem, a gente acabou mandando os áudios e as nossas análises da maneira tradicional lá no nosso canal do Telegram, o canal que é free, que o link está aqui na descrição desse vídeo. E hoje a gente volta nesse formato que a gente adotou em 2021 através de vídeos aqui no YouTube, que está sendo muito bacana. Eu agradeço já de cara a audiência, que está muito legal, agradeço o apoio, e eu já tenho dito para pessoas aí que têm conversado comigo que enquanto eu estiver ajudando uma pessoa, eu vou ficar feliz, e é o suficiente para me motivar a vir aqui todo dia e conversar com vocês, beleza? Então hoje a gente vai falar das quartas de final do Challenger Istambul, né? O Challenger em Istambul, que é o único torneio nessa semana acontecendo e, portanto, se torna um evento fantástico, já que é a nossa única opção. Então, já que não tem tu, vai tu mesmo, como a gente diz aqui no Sul. E eu tenho me debruçado bastante sobre esses jogos, tenho acompanhado no detalhe todos esses jogadores, que até são jogadores que numa temporada normal ou em períodos de alta, vamos dizer assim, eu não consigo acompanhar tão no detalhe, eu me baseio mais nos números que eu vou coletando, e eu estou aproveitando então essa semana para conhecer alguns desses jogadores mais de perto, mais no detalhe mesmo, né? Comportamento dentro de quadra, o tipo de variação que eles podem ocorrer dentro de um jogo quando se encontram em momentos de pressão, por exemplo, como foi o egípcio Safuad ontem contra o Gaio, né, num jogo onde ele sofreu muito para confirmar os seus serviços, teve muito breakpoints contra, mas se apresentou um jogador muito forte psicologicamente, pois ele invariavelmente nos momentos de pressão ele aparecia com saques, com primeiros saques muito bons. Também contou com alguma falha do Gaio ali em uma segunda devolução um pouquinho mais forçada, na ansiedade de quebrar, mas de qualquer maneira mérito do jogador egípcio. Então esse tipo de coisa que a gente vai anotando e a gente vai enriquecendo a nossa base de dados dos jogadores, né? Aquela base de dados que não conta só com números, ela conta também com a nossa percepção, com o nosso feeling, o nosso gosto do que a gente gosta de ver em cada jogador, e isso está sendo muito bacana. Então hoje vamos falar das quartas de final amanhã, são 4 jogos e obviamente, né, o mercado geralmente quando chega no final da semana ele se ajusta, ele chega muito alinhado, e numas quartas de final de um torneio único praticamente, né, num nível de Challenger que é o menor dos níveis, vamos dizer assim, de ATP, obviamente que o mercado ia chegar mais ajustado ainda, e é isso que aconteceu. Então vamos dar uma navegada. Eu até coloquei umas enquetes no Instagram lá para a galera opinar, e eu quero ilustrar o programa de hoje com isso, e a gente discutiu um pouquinho nesse sentido, tá bom? Vou colocar os jogos aqui na tela então, e a gente pode conversar sobre isso, né? O que a gente tem primeiro aqui? Deixa eu botar os jogos na tela. E o primeiro jogo que a gente tem, na verdade vamos começar pela ordem que tem aqui. O primeiro jogo é um encontro entre os franceses Benjamin Bonzi e Antoine Hoang, né? Um confronto absolutamente equilibradíssimo por motivos diferentes, né? E os motivos diferentes são o seguinte: o Antoine Hoang, eu venho falando nele desde a primeira semana, desde o começo da semana, né, desde o primeiro programa da semana. É um jogador, ele já não é tão jovem assim, vamos dizer, ele já tem 25 anos, né, mas ele é um jogador com talento, com potencial, que está aflorescendo, vamos dizer assim, um pouquinho mais tarde do que um natural, mas ainda tem bastante tempo de carreira pela frente e pode aí, né, quem sabe ultrapassar a barreira dos top 100 e transitar num nível um pouquinho acima dentro do circuito masculino. E é um cara que tem um saque muito forte, é um cara que tem um golpe de forehand muito forte, então ele usa muito aquela bola 1-2, né, que é um primeiro saque muito forte, mesmo que não encaixe um ace, a bola geralmente sobra lenta no meio da quadra para ele matar o ponto. Ele se usa muito disso, mas ele é um cara muito inconstante, e de novo no jogo hoje ele se mostrou muito inconstante. O jogo começou, ele jogou contra o italiano Giustino, e nos primeiros 5 games foram 5 quebras de serviço, né? Então, mais uma vez, vejam que eu falo isso desde o primeiro programa,
e da semana, e todos os jogos a coisa acontece. Então, obviamente, assim, anotem isso se ainda não anotaram, porque é uma coisa que eu anotei em algum momento e a coisa se repete. Claro que vai ter um jogo ou outro que ele vai passar voando, mas isso acontece muito menos do que o que vem acontecendo essa semana em todos os jogos. Que é o quê? Que é um começo devagar, que é um primeiro set um pouco abaixo do que ele pode apresentar, e depois, de uma maneira ou de outra, até perdeu o primeiro set no tie-break, no primeiro jogo contra o Gomes, né? E depois ele parece que encaixa, ele se estabelece e aí, de fato, ele deslancha. Então, por isso, ele chega, né, forte para esse jogo. O adversário dele, que é o Bonzi, é um outro francês, que se caracteriza muito por jogar no saibro, mas vem fazendo uma semana muito importante, né? Com jogos muito consistentes, e hoje a gente se aproveitou disso nele, num jogo contra o Musetti, que é um italiano também de muito potencial, mas que ainda precisa né, se lapidar um pouquinho mais. E aquelas 2 vitórias ano passado no ATP de Roma contra Wawrinka e Nishikori fizeram com que o mercado continuamente supervaloriza ele. Né? E é disso que a gente tem que se aproveitar enquanto o mercado não se dá conta disso. Uma coisa é o Musetti jogando em Roma e no saibro com torcida e tal, ou pelo menos com aquela, né, com aquele apoio local, assim, nem que seja de energia que ele recebeu jogando lá em Roma. Outra coisa é ele jogando num Challenger indoor dentro da Turquia, né, totalmente isolado. Então, assim, muda, né? E o Bonzi é um jogador um pouco mais experiente que ele nesse sentido, e hoje passou tranquilamente, dominou o jogo de maneira muito tranquila. E é por isso que ele chega praticamente com o mesmo grau de favoritismo, que é, no caso, sem favoritismo, para esse confronto contra o Hwang. Se eu levar em conta, não existe confronto entre eles, então não tem muito o que analisar com relação a isso. Se eu levar em conta o estilo de jogo, a quadra, a superfície que a gente vem enfrentando, as condições de jogo que a gente vem encontrando essa semana, eu teria que dar um pouquinho de vantagem para o Hwang, tá? Mas eu gostaria de ter essa odd um pouquinho mais alta, ela está muito perto do justo. Vejam que aqui a gente praticamente não tem diferença, né? Isso aqui raramente a gente encontra, praticamente as odds estão coladas aqui. E inclusive, né, o Hwang um pouquinho favorito, que é o que tem que ser, mas cara, é um troço que não tem valor para mim. Então, o que faz esse jogo? Pô, é um jogo over? Deve ser um jogo over, mas também 22,5, poxa, né, com uma odd abaixo de 80 não me serve, tá? E também não tenho toda essa certeza, né? Não tenho toda essa certeza que pode ser um jogo over. É realmente difícil saber o que vai acontecer aqui. É um jogador que se encaixa muito bem nessa superfície, que é a superfície favorita dele, que é o Hwang, contra um jogador que é compatriota, e isso sempre tem uma coisinha de pimentinha no confronto, vamos dizer assim, que vem em grandíssima forma numa semana fantástica. Então, realmente, muito difícil de fazer qualquer coisa nesse jogo aqui, tá? O que vocês palpitaram lá no Instagram para quem palpitou? Cadê o jogo entre o Bonzi e o Al? Foram aqui. 62% acha que dá Hwang, 38% de vocês acha que dá o Bonzi. Mais ou menos o que eu pensei aqui, né? Eu acho que no final deve dar Hwang. Aí lembra daquilo que eu falei ontem também no áudio, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla. Uma coisa é tu concordar com o mercado e mais ou menos saber o que vai acontecer no jogo ou quem vai ganhar lá no final. Outra coisa é se o mercado te dá um preço de valor, né? Então, assim, simplesmente acho que lá no final o Hwang deve ganhar a partida. Mas eu não acho que uma dificuldade de um confronto como essa vale a pena eu apostar numa odd de 1,86. Tá? É simplesmente isso, e é por isso que esse jogo eu passo na pré-live, mas deve ser um jogo interessante para trading. A gente precisa ver, justamente porque o desenho pode ser o que vem acontecendo. O Bonzi começar muito melhor, como vem começando, né? Vem jogando muito bons primeiros sets, e o Hwang começar devagar, né? Então, a tendência é que aconteça o que se repita o que vem acontecendo nos jogos do Hwang. Um começo mais forte do Bonzi, um começo devagar do Hwang, e depois a coisa meio que se equilibra e de repente vamos para um terceiro set para ver quem é que chega lá e erra menos na hora da decisão. Tá bom? É isso aí. Soeda e Safuá. Pô, se eu pudesse pegar tudo que eu falei do jogo entre esses dois franceses e colocar no jogo entre o Soeda e o Safuá,
encaixa praticamente a mesma coisa, tá? Com alguns motivos diferentes, mas é mais ou menos a mesma coisa. O egípcio vem em grande forma, vem adaptando muito bem o seu jogo, que geralmente encaixa mais no saibro, vem encaixando para a quadra dura, muita velocidade, muita confiança, cobrindo muita quadra, muita variação de golpe, como eu falei no começo do programa, utilizando o saque dele de maneira muito inteligente para sair nos momentos de pressão, tá? Então realmente o egípcio vem em grande forma. Pega o Soeda, que é um veteranão, 35 anos, 36 já, tem o japonês, já foi top 30 do mundo, né? Top 36 ou 37 ele já chegou, muito tempo afastado do circuito, mas voltou voltando, né? Voltou voltando, já tem aí 2 vitórias na semana, muito importantes as vitórias dele, inclusive a vitória de hoje contra o Glorioso, que ele teve um jogo muito bom. Com quem que ele ganhou? Acho que eu não me lembro. Hoje ele ganhou, ontem na verdade ele ganhou do Griekspoor, né? Que é aquele jovem talento que a gente comentou, o holandês que já teve alguns flashes maravilhosos no passado, mas não engrena. E o Soeda enrolou, perdeu o segundo set lá no 4-5, normal, tomou a quebra, mas no terceiro set quebrou e ficou e levou o jogo, né? Na experiência, na consistência de fundo de quadra. Então amanhã é um choque não de estilos, é o mesmo estilo, os dois jogadores com muita consistência de fundo de quadra, os dois jogadores com muita paciência para trocar a bola. Então a tendência é que seja um jogo longo de novo, né? Com relação a preparo físico, começo de temporada, veteranos japonês contra o egípcio que tem mais preparo, mas que não é tão novo assim. Eu tendo um pouquinho para o lado do egípcio, mas até essas odds inverteram. O mercado abriu com o japonês como favorito e agora o egípcio está como favorito. Mas uma odd de 1,75 é a mesma coisa da odd do Hwang. Eu até acho que lá no final deve dar o egípcio, tá? Até acho que deve dar o egípcio. Mas com essa odd, num confronto como esse, eu não pego pré-live. Então, se alguém conseguir aí uma odd boa no over 21,5, né? Aqui na Dafabet a gente está com 22,5, 1,87, acho uma cotação baixa para essa linha. Se alguém conseguir um over 22 nesse nível, ou até um over 21,5 acima de 1,80, eu acho que é uma boa entrada de se fazer, tá? Acho que é uma boa entrada de se fazer. Melhor jogo, o outro, na verdade são todos jogos muito bons, que eu me empolguei aqui, vamos lá, Rösler e Rinderknecht. Só para voltar então, como é que foi a pesquisa de vocês lá do que vocês acharam no jogo do Soeda contra o Sofuá? Também foi meio a meio, exatamente, ó. 54% para o japonês, 54% para o japonês, 46% para o egípcio. Eu discordo um pouquinho, acho que tive um pouquinho para o outro lado, mas vamos ver o que acontece amanhã. Vamos então para Rösler e Rinderknecht. Aqui é um jogo onde a gente viu o Rösler, né, passando bem pelo Banis, como a gente previu, 2-0. Quem conseguiu pegar o handicap de sexo ou o correct score, né, de 2-0 a favor do austríaco se deu bem, passou tranquilo. O primeiro set foi até o 7-5 e depois ele quebrou o Banis. No segundo set passou tranquilo, porque realmente o Banis não tem muito o que fazer, a gente vem falando isso desde o começo da semana. O Rösler, que é um dos favoritos para ganhar o torneio, na minha opinião, falei isso também lá no primeiro programa, e agora ele chega no grande jogo da semana. Grande jogo na semana, que além de ser quartas de final, é contra um cara que jogou muito tênis contra o Nakajima. O Nakajima que muito talento, a gente vem falando também, muito potencial, aquele jogo completo, não tem vulnerabilidade, mas o Rinderknecht jogou demais hoje. Acabou ganhando 2-1 porque ele ficou 4-1 no tie-break no primeiro set e tomou a virada, perdeu 9-7 no tie-break, mas depois o segundo set passou por cima e no terceiro set quebrou logo no começo, no 2-1, e depois não teve sofrimento. Passou por cima, um tênis muito redondo, um tênis que, apesar da envergadura dele, de ele ser um cara muito alto, e até na foto que eu botei no Instagram eu fiz questão de pegar uma foto que mostrasse o tamanho dele, um cara alto, mas ele teve muita gente, vejam bem, cuidado com o que eu vou falar aqui, teve muita gente comparando ele com o jeito, com o Federer no timing que ele pega na bola, que ele pega o tempo todo a bola na subida,
né, que é muito o que o Federer joga. Quem acompanha sabe que o Federer joga em cima da linha, quase dentro da quadra o tempo todo, não importa contra quem, não importa que superfície, porque ele pega o tempo todo a bola em cima, a bola subindo, bateu, é quase um bate-pronto o tempo todo, né, um pouquinho mais em cima, óbvio, mas é o tempo todo em cima da bola, e o Rinderknecht tem mostrado isso, né, obviamente com galáxias de distância, então muito cuidado com o que eu estou falando, mas é nesse estilo. Então é um cara que, se ele impõe esse ritmo numa quadra super rápida, num nível de challenger, ele vai se dar bem. Ele vai se dar bem porque esses caras não têm nível para acompanhar esse tipo de ritmo. Qual é o grande problema para ele amanhã? É que vai ser difícil para ele entrar nos pontos quando o Hustler sacar. Porque o Hustler canhoto joga muito, saca muito, é muito alto e saca muito. E ele também, o Rinderknecht é muito alto e saca muito. Então vai ser uma guerra, e ele é destro, o Hustler é canhoto. Então vai ser uma guerra de saque aberto no backhand do adversário. Né? O Rinderknecht botando lá fora no iguais para o Hustler pegar no backhand, que não consegue esticar porque vai com duas mãos, e o Hustler é a mesma coisa, o canhoto aberto lá no lado da vantagem no backhand do Rinderknecht, né? Então, toda a cara de tie-break, toda a cara de set longo, toda a cara de over. Mas é uma linha alta, né? 23,5 a 1,90 até não é razoável, até 23,5 não é tão ruim. 23,5 a 1,90 não é uma aposta ruim de se fazer, né? Não é uma aposta ruim de se fazer. Mas é um jogo para quem gosta de trabalhar em tie-breaks, na live, por exemplo. Né? É um jogo para quem gosta de trabalhar em tie-breaks, né? Com muito cuidado. Lembra que no tie-break do primeiro set é diferente do segundo, mas no segundo é muito nervoso. Então, né? Tranquilidade, tá? Tranquilidade. Aqui acho que vai ser um jogo mais chato de assistir, porque vai ser muita pancadaria, né? Diferente do jogo entre o Bonzi Huang e o jogo do Soeda do Safwat. Inclusive o jogo do Soeda do Safwat acabei não falando, mas eu acho que vai ser um jogo muito tático, né? Quem é o cara que vai vir com o melhor plano tático para vencer a partida? Aqui vai ser muita pancadaria. Então vai ser realmente 1 ou 2 pontos no tie-break que vai decidir o que vai acontecer aqui. E o que vocês disseram para mim, o que vocês acham? Muito parelho também, 52% para o Hustler, 48% para o Rinderknecht, e eu acho que é mais aí mesmo. Não tem o que divida esses dois jogadores, é um jogo muito complicado de se fazer qualquer coisa pré-live. E o último jogo da rodada é o jovem turco Kirkin, né? Contra o não tão jovem, mas também não veterano, Joseph Kovalik. Né? O Kovalik que ele tem altos e baixos durante a temporada, e me parece que ele está num alto, tá? Me parece que ele está num alto. O mercado está botando dinheiro em cima do turco, né? Que é um jovem menino, né? Um menino que fez boas partidas, mas o que eu acho, ele fez duas partidas de 3 sets, se eu não me engano, ou quando o Menezes ele ganhou 2 sets, mas né, uma partida difícil também, e eu acho que aqui vai pesar um pouquinho da experiência do Kovalik, tá? Eu até acho que o Kirkin pode fazer uma partida próxima. O Kovalik é um tipo daquele cara que também não gosta de ganhar muito fácil, né? Mas às vezes durante o jogo ele meio que se enrola e daqui a pouco ele engata uma terceira, uma quarta e acelera e vai passa por cima, tá? E talvez aí o menino sinta um pouquinho de pressão, não sei. Tô com o feeling que o Kovalik deve ganhar essa partida e tô cada vez mais gostando dessa odd dele para ganhar, porque quanto mais ela se aproxima do 1,70, 1,60 e poucos ali, na live não precisa nem ter quebra que essa odd já bate perto do 1,90. Né? Um 15,30, né? Um 0,15, um 15,30 essa odd já bate perto do 2, e aí eu acho que uma odd perto do 2 no começo da partida para o Kovalik ganhar é a melhor estratégia para um jogo como esse. Tá? Vocês também concordam comigo, favoritismo muito grande aqui, quase 80% para o Kovalik ganhar, e eu acho que é isso mesmo. Lá no final, a experiência do Kovalik, né, e a pancada dele, é um cara que tem golpe bom dos dois lados, aquele backhand dele de duas mãos anda muito na paralela, e eu acho que vai ser um pouquinho demais pro Kirk, mas vamos ver, daqui a pouco o jovem aí surpreende, mas a minha estratégia vai ser essa, talvez essa odd está subindo por algum motivo que eu não sei porquê, não encontrei nada, não tenho nada aqui na mão, mas acho que vamos ter uma oportunidade ao vivo para entrar a favor do jogador da Eslováquia.
Beleza? É isso por hoje, gente. Tentei dar um panorama mais abrangente de cada um dos jogos para tentar pegar algum tipo de alternativa. Espero que vocês tenham gostado aí da análise. E eu queria pedir para vocês aqui embaixo comentar o que vocês acham, concordam, não concordam, o que vocês fizeram de bom no dia de hoje, se se deram bem ou não. E vamos firmes para essas quartas de final, beleza? Eu deixo aqui então o meu abraço e keep it green.